E agora vamos falar do esporte mais popular dos Estados Unidos, mas que também tem muitos fãs e apaixonados aqui em Cuiabá. E tudo isso por esse time de futebol americano que arrasa. Cuiabá Arsenal. Arsenal Cuiabá? Cuiabá Arsenal? Cuiabá Arsenal. Denevaldo Júnior, presidente do Cuiabá Arsenal. Sim, estou muito feliz de te receber aqui, de verdade. Descobrimos Obrigado. Um pouco antes que a gente já se conhecia. Já se conhecia. Então, seja bem-vindo, é um prazer te ter aqui. O prazer é todo meu. Obrigado pelo espaço, pela abertura. Para nós é muito importante. Importante é para nós saber um pouquinho desse esporte que me desperta muita curiosidade. E Guilherme Balseiro, que é atleta, está aqui, já estava aqui um pouquinho antes me ensinando um pouquinho sobre... eu acredito que você faz parte dos super apaixonados, né, Guilherme? Com certeza, sou um grande apaixonado pelo futebol americano e sou prova viva da influência que o Cuiabá Arsenal tem aqui na Baixada Cuiabana, que mostra o esporte. Conheci através do Cuiabá Arsenal o esporte, desenvolvi essa paixão e hoje sou atleta, né? Bem novinho também. Sou bem novinho, tenho o prazer de jogar ao lado de grandes lendas do futebol americano, então, em nome do Cuiabá Arsenal, mais uma vez eu agradeço aí o espaço cedido no seu programa e que a gente possa compartilhar um pouquinho aí do futebol americano aqui em Cuiabá. E quem agradece somos nós, de verdade, pela presença de vocês e por todo esse empenho que vocês têm para levar a paixão de vocês a contaminar os nós cuiabanos, mato-grossenses, que eu acho que o esporte ele acrescenta na vida de todos, né? E vocês são um exemplo muito forte em relação a isso, porque o futebol americano, ele é algo assim que muitos não entendem, né, Denevaldo? Muita gente não entende, e aí por isso talvez acha que é desinteressante, mas a partir do momento que você conhece, igual eu te falei anteriormente, eu já tive esse momento de achar pouco interessante, porque eu achava legal, mas não estou entendendo o que está acontecendo. Não dava tanta atenção, a partir do momento que eu conheci, comecei a saber o que de fato acontecia em campo, sabia que era conquista de território, tem as oportunidades de você ganhar 10 jardas, depois você vai ganhar mais 10 jardas. Aí eu me apaixonei, aí eu me encontrei, você podia fazer tudo isso com inteligência, com estratégia. Sim, é algo que acrescenta. Eu te falei sobre isso. Acrescenta em vários setores da sua vida. Sim, essa com certeza. paixão, né? Você entender de futebol americano. Como qualquer esporte, né? É uma modalidade que também agrega na vida das pessoas, não só a parte esportiva, a parte física, mas muito também a parte mental. Com certeza. Extra-campo, a gente tem atividades também de ações sociais e tudo mais. Olha que legal. Então, cria-se uma comunidade em volta disso, em volta do esporte, da prática dele, e a gente consegue desenvolver localmente algumas regiões onde a gente tem escolinha. Os atletas são impactados positivamente através, seja de bolsas escolares, seja de curso de idiomas. Então, é um impacto muito grande gerado em todas as áreas da vida dos atletas mesmo. Com certeza. Guilherme, você há quanto tempo está com o Cuiabá Arsenal? A minha história com o Cuiabá Arsenal, ela começa em 2012. Foi meu primeiro jogo. Eu tinha 10 anos. 2012. Olha só, ele é tão novinho. Já em 2012 tem um tempão. Tenho 21 anos. E o Cuiabá Arsenal, nessa oportunidade, foi campeão nacional. Foi uma final, que foi no Dutrinha, inclusive. Tive a oportunidade de ter o contato, eu lembro de ter descido ao gramado, ter interagido com os atletas depois do jogo, e aquilo foi muito impactante para mim, foi muito legal, uma experiência muito divertida. E em 2015, eu acompanhei um outro jogo, né, através da internet, de alguns amigos também. Em 2017, fui convidado para fazer a peneira. Fiz a primeira peneira, só que à época não consegui continuar jogando, eu passei na peneira, mas não continuei jogando. Pratiquei um pouco de flag, que é uma modalidade sem contato de futebol americano, para quem está iniciando, é interessante. Olha só. Em 2019, voltei para uma outra peneira, onde de fato consegui participar durante toda a temporada. Fiquei fora apenas de um jogo, o restante dos 8 jogos daquele ano eu fui titular. Foi destaque da temporada. Olha, ele é humilde, né? Você nem falou, Guilherme, como assim? Fui destaque, né, entre os novatos, que a gente chama, quem está iniciando na modalidade naquele ano, na parte ofensiva. E fiquei parado, né? Em 2020 a gente não teve a temporada por conta da Covid, 2021 a mesma coisa. Em 2022 voltamos, só que por motivos pessoais não consegui acompanhar a temporada e agora em 2023 estou de volta jogando aí pelo time. Que maravilha. Olha, pelo seu porte físico, pela sua desenvoltura, que inclusive na forma de se expressar e conversar, a gente já vê que você é uma pessoa que
está na frente, vamos dizer assim. Você acredita que o futebol americano contribuiu muito? Olha, com certeza, as trocas que eu tenho interpessoais mesmo, relacionamentos. Eu estou aqui hoje falando contigo, uma grande experiência para mim, tanto pessoalmente como atleta. Fora outras oportunidades que eu tive, portas abertas através do Cuiabá Arsenal. Tive a oportunidade de ser bolsista numa escola aqui, onde eu fiz o cursinho pro vestibular. Tive também a oportunidade de ir para o México, jogar futebol americano, por conta da minha temporada de 2019. Fui conhecer outro país. Foram diversos atletas de diversos países, né? Isso, de vários países do mundo foram jogar meio que um camp que a gente chama, que são 3 dias de futebol americano, onde tem uma interação e no final acontece um jogo. Então tinha gente da China, tinha gente da Venezuela, só atleta sub-20. E aí naquela época lá também se destacou, né? Olha lá também só, se destacou. Guilherme, a gente precisa mostrar um pouquinho do Guilherme jogando, né? Sempre destaque. Desde 2019 eu consegui me destacar. Muito empenho também, né? Algo que você leva a sério. É muita entrega. Tanto é que no ano passado eu não pude participar porque eu sabia que eu não ia conseguir entregar tudo de mim e se eu não pudesse fazer isso eu não tinha interesse mesmo. Mas para a temporada 2023? 23 eu tô com Podemos contar com você. Podemos contar. Olha que notícia boa, né, Derivaldo? Que notícia boa. Na verdade, sim. Em 2020 eu já tinha ficado no pé dele. Falei, Balseiro, você precisa voltar, você precisa treinar. Mas para mim é uma honra estar nesse time porque eu posso me espelhar em atletas assim sensacionais. Sim. E tem muita bagagem, nossa equipe técnica, o corpo técnico do time tem muita bagagem, tem muita experiência, se dedica muito para poder entregar o máximo para os atletas. Então eu atribuo todas as conquistas que eu posso ter individualmente ao time como um todo e à comissão técnica também. Mas é tão bom ouvir isso, né, Derivaldo? É muito bom. O que ele falou, por exemplo, desde da nossa fundação, desde quando teve a primeira convocação de seleção brasileira, o Cuiabá Arsenal ele foi base praticamente da primeira seleção brasileira. Olha só, eu não sabia disso. Foi base da primeira seleção brasileira. E olha que eu fiz uma pesquisa. Foi direto, foram diversos atletas do Brasil que foram selecionados por essa primeira seleção e do Cuiabá Arsenal foram 8 atletas. Então, para a época... Quantos atletas no total? Numa temporada a gente trabalha na faixa de 70 atletas. Entendi. Num jogo a gente pode colocar 53 atletas. Olha só. Na lateral de campo. Só que dentro de campo são sempre 11 contra 11. 11 contra 11. Defesa e ataque também é algo bem marcante em relação ao futebol americano. São posições específicas. Entram 11 atletas para atacar, tem 11 atletas defendendo. Se sai o ataque, entra 11 atletas para defender e entra 11 atletas de ataque. Diferente do futebol, em que a gente tem 11 atletas e eles fazem isso, né, dinamicamente. Podem defender e atacar. Entendi. No futebol americano a gente tem 3 equipes diferentes. Nós temos a equipe de ataque, a equipe de defesa e a equipe de especialistas, que são momentos especiais do jogo em que existe um chute, em que existe uma recepção de chute. Guilherme. Essas equipes especialistas são várias equipes especialistas, só que a gente coloca que todas elas em times especialistas. Entendi. Tem um time especialista para chutar, um time especialista para tentar defender o chute. E aí são várias situações de chute, tem chute para devolver a bola, tem um chute para tentar fazer um field goal, que também pontua. Eu acho melhor a gente começar pela parte mais dinâmica, mais tranquila do futebol americano, que é essa conquista de território mesmo, né? Sim. Na prática, o jogo começa quando a bola é chutada, com os especialistas, igual o Derivaldo falou. O outro time ele recebe a bola e onde ele parar, onde ele for derrubado, o atleta, é onde o ataque vai começar. Certo? O ataque, já deu uma clareada aqui. O ataque, que é porque o que marca a posição do campo é a bola. Sim. Então, esse atleta você chuta, o time recebe. Da onde esse atleta conseguiu avançar com o campo, a bola parou, é dali que começa o ataque. E o ataque ele tem 4 jogadas. O ataque eu falo de uma forma mais especial porque é o time que eu jogo, né? Mas nós temos 4 jogadas para poder atravessar 10 jardas. Então, como é uma conquista de território, ela é feita aos poucos. Então, a gente tem 4 jogadas para poder atravessar 10 jardas, como eu mencionei. Então, em uma jogada a gente pode correr, na próxima a gente avança mais 2, 3 jardas com um passe, depois a gente corre de novo e a gente atravessa as 10 jardas. Se a gente atravessar as 10 jardas, a gente ganha mais 4 jogadas para avançar mais 10 jardas. Mais 10. E a gente vai caminhando o campo, que tem no todo 100 jardas. Atravessando as 100 jardas, o campo inteiro, a gente entra numa zona chamada end zone e ali é feito o touchdown.
Que é aí que vocês têm que chegar, né? Todo mundo que tem que chegar aí. Todo mundo tem que chegar aí. É o gol? É o gol, é o gol. É o gol, é o nosso gol. E traduzindo para o futebol, é o gol, né? São 6 pontos. Vale 6 pontos. Guilherme pode ser comentarista também, né? Pode. Explicou direitinho, eu entendi. Eu tenho certeza que todo mundo que está em casa também fez sentido. No dia a dia, a gente que pratica outras modalidades que não são tão usuais, como o futebol, aí eu cito o basquete, o handball, o vôlei, o futebol americano também é um deles. A gente está acostumado a ter que explicar um pouquinho do que a gente joga, então é interessante ter uma forma dinâmica ali de explicar para ficar mais fácil, porque senão parece um bicho de 7 cabeças, né? É verdade. Mas uma brincadeira que faz parte do nosso cotidiano quando a gente era criança e que se assemelha a isso é o rouba-bandeira, por exemplo. Olha só, verdade. Existe uma conexão bem grande, né? Bem grande. Agora usado. fez sentido para muita gente que está em casa. Falou, olha só, entendi. É usado de forma, na forma lúdica ali de lidar com o começo do futebol americano com crianças, o rouba-bandeira. Sim. Denevaldo, você está como presidente já há quanto tempo? Desde 2018. Olha só! Em meados de Bastante 2018, em tempo. junho de 2018, fui eleito presidente e vai até final de 2024. Gente, várias gestões, né? São triênios, A gestão Não, são 3, são 4. 4 anos. Só que o primeiro ano eu fiz uma alteração de estatuto que a gente tinha que adequar para conseguir aprovar projeto via lei de incentivo. Então, nessa adequação de estatuto, nós aproveitamos e mudamos o tempo, que antes era de 2 em 2 anos, nós passamos para 4 anos, para ter mais estabilidade, para trabalhar e construir projetos de longo prazo. E é verdade, né? No quesito organizacional mesmo, o Cuiabá Arsenal ele vem evoluindo muito na gestão do Denevaldo, né? Através do própria revisão do estatuto, através de uma nova organização, um organograma novo. Então, tem vários benefícios por conta disso na parte da gestão, porque a gente tem a modalidade esportiva, a gente tem o âmbito social, mas tudo se depende de uma gestão bem entrosada e uma cultura muito bem definida ali. E aí a gente define no time que tem a diretoria estatutária, que é quem mantém a associação, e uma diretoria executiva, que é quem faz as ações de fato e faz sair do papel tudo que a gente precisa, de projeto, de evento, de escolinha, de todas as nossas ações. Vai além do campo, né? Vai muito além do campo. Muito além do campo, muito tempo de dedicação, né? Todo mundo que trabalha no Cuiabá Arsenal, via de regra, a gente tem alguns profissionais remunerados, mas via de regra são voluntários. Olha E só. essa pessoa, mesmo quando trabalha voluntário, eu conheço pessoas que conseguiram diversas oportunidades de trabalho, algumas oportunidades de trabalho em virtude da experiência que teve com o futebol americano. E eu sou um exemplo disso. Eu fui coordenador de transporte da Copa do Mundo, contratado pela FIFA para trabalhar na Copa do Mundo aqui, por causa da experiência que eu tinha com o futebol americano. Olha só, o seu conhecimento, então, que te Exato. levou a essa função. Foi muito legal também, né? Tenho certeza que aprendeu muita coisa. Muito, muito, muito. E aí essa experiência com Copa do Mundo foi sensacional. Tudo que eu pude colocar de pessoas que trabalhavam com o Cuiabá Arsenal para trabalhar na Copa, eu coloquei. E essas pessoas todas depois devolveram agora na organização da equipe. E vamos dar uma paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo espetacular falando de futebol americano. Temporada 2023, olha, vai começar agora, já começou, temos um jogo pela frente, me conta um pouquinho dessa parte. Nós falamos que a temporada ela começa quando iniciam os treinos, né? Então a temporada já começou. Já começou. A gente está nessa fase de preparação aí desde fevereiro, final de fevereiro que a gente começou. Vamos fazer 2 jogos agora de preparação antes da liga, né? Fizemos na semana retrasada um jogo lá em Brasília, ganhamos de 14-0. Esse jogo é um jogo de ida e volta, né? Nós fomos jogar em Brasília contra o Gama Leões de Judá e vamos recebê-los agora nesse sábado. Tem evento, tem jogo aqui no Dutrinha. Olha às 17h30 é a abertura dos portões. Que legal. Também é desafio Centro-Oeste, né? Nós já ganhamos o primeiro jogo lá de 14-0. Agora a gente espera conseguir ganhar esse jogo em casa também. No sábado, né? São jogos muito importantes para os atletas, porque a gente consegue entender onde estão os erros, onde estão os acertos. Mas a gente foca geralmente nos erros, onde a gente pode melhorar para se preparar. Igual o Denevaldo falou, é um jogo de preparação para a liga. É um jogo de preparação ainda, é um treino, né? Que não é um amistoso e não é um treino. Não está entre o jogo valendo
E um treino, como é que seria? Tecnicamente tem pode ser... pontuação? Você Tecnicamente está pode valendo ser... e não está valendo? Tecnicamente pode ser dito que é um amistoso. Mas Entendi. Por se tratar da nossa modalidade, a gente entrega tudo de si no campo. Né? Então, dificilmente é um ambiente amistoso. É um ambiente de guerra, de fato. É um ambiente de guerra mesmo. Verdade. Inclusive, o próprio nome Arsenal tem a ver, né? Tem a ver. O nome do time é escolhido em homenagem ao Arsenal de Guerra, onde abrigou o estoque de armamento da Guerra do Paraguai aqui, que hoje é o prédio do Sesc Arsenal, né? Sim, eu li sobre isso, eu falei, olha, faz totalmente sentido, né? Foi uma ótima escolha. As cores do time, quando nós remodelamos a marca, tem tudo a ver com a cidade. O verde é por causa do Cuiabá, Cidade Verde. O amarelo está na nossa bandeira da cidade de Cuiabá por causa do ouro. E o fogo e esse laranjado é do calor, que é peculiar daqui. E a gente carrega por onde vai o nome de Cuiabá, através das cores, através do nome, através dos atletas. Carregam, elevam e nos traz muito orgulho, Com né? certeza. Vocês realmente estão construindo uma história muito legal no futebol americano. Com certeza. O Cuiabá Arsenal tem um destaque já. Sim. Entre 2010 e 2012, a gente era conhecido como a capital brasileira do futebol americano. Olha só, não sabia. Que legal. Aí, a partir de 2010, 2012, na verdade, o esporte ele se difundiu e cresceu muito no país todo. Tem mais de 100 equipes no país. Tipo, foi algo assim que aconteceu nos últimos anos? Desde 2015 começou a difundir bastante. Cresceu muito. Nós temos o evento com o maior público de futebol americano do país até hoje. Foi né? É o jogo que a gente fez na Arena Pantanal, com 15 mil inclusive, nossa, pessoas. Repercutiu muito, né? Sim. Muitos apaixonados aqui em Cuiabá. E o interessante é destacar também mais uma parte extra-campo, né? Além da parte social, é a parte de desenvolvimento econômico da região também, né? Porque a gente traz atletas, traz fãs de futebol americano para comerem nos restaurantes, para se hospedarem nos hotéis, para usufruírem da economia da nossa cidade também. Então, não só por isso, mas por vários motivos, nós somos reconhecidos como utilidade pública pela Câmara aqui Municipal de Cuiabá. Sim. E também de Várzea Grande, porque os trabalhos eles impactam a Baixada Cuiabana como um todo. Né? E também no estado. Se a gente tem a nossa mão no desenvolvimento do esporte no estado todo, seja na equipe de Rondonópolis, seja na equipe de Sinop, na equipe de Tangará também, quando teve, e até de outros estados. Tem ex-atleta nosso que hoje preside o time de Rondônia. Ex-atleta nosso preside o time de São Luís do Maranhão. Lógico que eles vão buscar, né, quem tem esse conhecimento, usando o caminho que está dando certo. Exato. Que maravilha! Me explica um pouquinho desse cronograma dessa temporada 2023. Os jogos acontecem de quanto em quanto tempo? Toda semana? Normalmente é de 2 em 2 semanas. A gente faz um jogo em casa, um jogo fora. Um jogo em casa, um jogo fora. Nosso primeiro jogo em casa, valendo pela Liga Brasil de Futebol Americano, vai ser dia 15 de julho, contra a equipe de Sorriso. A equipe de Sorriso é uma grande equipe. O ano passado, a equipe de Sorriso foi para os playoffs da Liga. Foi campeão da Conferência Centro-Oeste. Olha só! Então, no estado, nacionalmente, todo mundo sabe que a região Centro-Oeste é muito forte. Então, a nossa conferência ela é uma das mais disputadas do país. Exportamos vários atletas também. Teve atleta que já fez parte, inclusive, da Liga Americana, né? Da Liga Americana. Eu fiquei impressionada quando eu tive essa informação. A gente tem alguns brasileiros que já jogaram na Liga Americana, mas todos eles foram morar nos Estados Unidos, fizeram high school lá, depois fizeram a faculdade lá. E aí entrou para o futebol americano através de todo esse caminho, esse processo normal para eles. Sim. Nunca havia acontecido de um atleta sair direto daqui, da Liga Brasileira de Futebol Americano, e ir para a Liga Profissional da NFL de Futebol Americano nos Estados Unidos. E aí houve a oportunidade de ter o primeiro. O Duzão, o Durval Queiroz, ele conseguiu essa oportunidade, depois de muito esforço, muito trabalho dele, mas também do time, né? E isso é um motivo de muito orgulho para nós. Ele abriu portas, né? Na verdade, quando ele conseguiu esse espaço, é perceptível em todas as equipes do país a vontade desses atletas mais novos de conseguir alcançar o mesmo espaço. Ele começa a ter conhecimento, se apaixona também, Exato. né? E vê que é algo que vem crescendo, tomando uma proporção legal aqui em nosso país. Inclusive, você falou da Liga Americana, que é o NFL, né? Isso. É isso? Ele tem um interesse muito grande no Brasil também, né? O Brasil é um país forte no esporte. A liga como um todo, ela é extremamente profissional, extremamente organizada, é uma referência no âmbito esportivo para qualquer outra liga e confederação no mundo mesmo, né? Sim. E não à toa, ela
deseja explorar internacionalmente o futebol americano e os outros países, outros mercados, né? Porque a organização vê como novos mercados para o futebol americano. E então já existem projetos que começaram através de jogos em outros países. Hoje já acontece jogos da Liga de Futebol Americano no México, acontece na Europa, na Inglaterra, na Alemanha, na China, a fim de promover de fato o esporte em outros países. Então a gente tem outras ligas pelo mundo também que se fortalecem a cada ano por conta desse fomento que, querendo ou não, vem da principal liga, que é nos Estados Unidos. A liga japonesa é muito forte, hoje é a segunda maior liga do mundo. E o Brasil também está no top 5, ela está junto ali com o Canadá, com a Liga Europeia de Futebol Americano. Então, para nós, é um motivo de muito orgulho também. E no Brasil, eles escolheram um time para adotar cada país, tá, pelo mundo. Então, alguns países da Europa têm alguns times que apadrinham esses países. No Brasil, foi o Miami Dolphins, que inclusive é o time onde o Duzão, mencionado aqui anteriormente, foi jogar lá, que é um time lá de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. E eles têm uma carta aberta da liga para promoverem o time deles aqui e fomentar o futebol americano. Olha que legal. Falando de fomentar, vamos lá, eu acredito que muitos que estão nos assistindo ficam curiosos, querem estar lá presente nos jogos, depois a gente vai fazer um convite. Mas e quem quer começar a aprender o futebol americano? Então, como o Guilherme, né, que está aqui como um exemplo tão forte, tão marcante, eu tenho certeza que muitos vão falar, olha, eu quero que meu filho participe, ou se o filho estiver assistindo, eu quero conhecer um pouquinho do futebol americano. Como é que faz, Danival? A gente tem duas oportunidades, né? A gente tem as seletivas que a gente organiza ao longo do ano. Normalmente a gente faz 3 seletivas no ano. A gente faz uma seletiva para atletas menores, faz uma seletiva que vai compor a base, faz atletas acima de 100 quilos e faz um outro que é aberto, que é para todo mundo. Quem quiser pode. Quem quiser pode. O esporte ele é muito democrático, né? Então, você vai ver o balseiro que ele tem um perfil mais magro, você vai ver eu que tem um perfil mais pesado, você vai ver pessoas muito maior que eu. Isso chama atenção. Sim, você vai ver pessoas que às vezes é bem mais baixa do que nós, por exemplo, e magrinho. Cada um tem sua função, tem espaço para todo mundo. Entendi. Dentro do futebol americano. Quando você olha de longe, sem muito conhecimento, no conhecimento dos leigos, né? Você acredita que todo mundo tem que ter um porte. Sim, mas que favorece, né? Todo mundo muito grande. Lógico que todo equipamento, ele cria essa sensação, não é verdade? Então, a gente tem os equipamentos para prática já. Quando a pessoa está jogando nos times de base, ela vai praticar uma modalidade chamada flag, que é uma modalidade de iniciação, especialmente para crianças e adolescentes. E aí, quem já é ou maior de idade e já tem um certo corpo ou mais também, já começa a treinar no time principal. E a gente tem duas oportunidades que eu ia falando, né? Tem nas escolinhas e tem através dessas seletivas que a gente pega os melhores atletas, vai para o time principal ou trabalha num time de base, que é meio que em paralelo, é meio em conjunto isso, entendeu? E aí, na medida que ele vai desenvolvendo, vai crescendo, vai melhorando, ele também vai compor o time principal. E as escolinhas, né, que o Danivaldo mencionou, elas são escolinhas em 2 bairros aqui em Cuiabá, são 2 polos que a gente tem. É uma escolinha que ela, na verdade, ela é um projeto aprovado através da Lei de Incentivo ao Esporte, que chama Bola Oval Mudando Vidas. Olha que legal. É um projeto que já está em andamento ali desde o início do ano. E a gente tem promovido ali com crianças dos bairros onde tem os polos, né, da escolinha. E elas têm escolinhas, acesso elas têm acesso, elas têm o primeiro contato, praticam o flag. Tudo gratuito. Tudo gratuito. Olha que legal. Algumas já estão hoje treinando com o time principal, oriundas das escolinhas. Então, conforme elas vão se capacitando, melhorando, essas pessoas vão indo para o time principal para ter oportunidade de jogar, de competir, né? Fala um pouco mais da escolinha. De fato, as escolinhas hoje têm 2 polos, né? Um no Tijucal e o outro é no bairro Pirineu, ali no fundo do aeroporto, em Várzea Grande. Sim. Então, as escolinhas estão sendo um sucesso. A gente tem até alguns conteúdos na mídia social de um evento que a gente fez recentemente, levando os 2 polos para fazer uma integração. A gente fez uma integração entre eles ali no campo onde a gente treina, no bairro Araés. Ali. Quantas crianças, mais ou menos, Danivaldo? Depende. Daqui foi no evento, foram aproximadamente, acho que 60 crianças, mas que está envolvida no projeto,
São mais de 150 crianças, é bastante gente. O esporte ele é um instrumento de transformação, né? Transforma a Então, vida. ter um projeto desses, assim, trazendo várias crianças para conhecer o esporte, principalmente esse esporte que eu acho, assim, que nos coloca com um pensamento à frente, desenvolve algumas habilidades que são importantes na vida, né? Muda a perspectiva da própria Isso. criança, porque não é só um esporte, você começa a conhecer uma nova cultura, entendeu? É uma cultura de organização de evento é diferente, a cultura de prática do esporte é diferente, é um esporte que tem muito número, muito dado, então você consegue melhorar, mensurar tudo e onde você está melhorando, onde você pode melhorar. E é importante também salientar que a gente tem essas 150 crianças aproximadamente, mas o projeto consegue comportar mais crianças, então as inscrições estão abertas ainda, quem quiser se inscrever o seu filho para poder participar, conhecer, fazer uma aula experimental, conhecer todo o projeto. As instruções, as orientações estão todas no nosso Instagram, Cuiabá Arsenal. Por lá você vai conseguir entender um pouquinho mais como funciona e quando e como levar o seu filho. Além disso, nós temos tem esse projeto em execução e a gente tem um projeto em fase de captação, também via lei de incentivo. Então, a empresa que ela é lucro real, ela pode doar até 2% do imposto de renda dela. Olha que maravilha. Fazendo um bom investimento, né, Denevaldo? Então, a Lei de Incentivo ao Esporte é um instrumento muito bacana, né, promovido pelo Ministério da Cidadania, onde as empresas de lucro real, que é um regime tributário, elas podem alocar 2% do imposto de renda de pessoa jurídica deles para o projeto. Ela pode fazer essa doação. E como nós temos ele faz a doação para o projeto e desimpacta no... Isso. Na verdade, ele faz uma doação para o projeto. O projeto emite um recibo. Esse recibo é entregue para o Ministério. E quando a empresa vai, já está abatido os 2%. Entendi. Então, olha que maravilha. Não é necessário um investimento extra ou desembolsar de alguma outra parte da empresa. Então, ela iria recolher esse imposto de qualquer maneira. De qualquer maneira. Então, ela pode destinar 2% desse imposto que ela deve recolher para esse projeto. Por isso que a gente precisa ressaltar essas informações, sim, né? Sim. Que a empresa, não que eu estou falando para não pagar os impostos, não é isso. Muito pelo contrário, destinar uma parte para algo que realmente cria uma transformação muito grande. Para esse tipo de empresa, no total, ela tem até 12,5%, se não me engano, de renúncias fiscais entre as doações que ela pode fazer. Pode fazer para o fundo da criança, pode fazer para o fundo do idoso, pode fazer, acho que municipal, estadual, para vários aspectos, e inclusive para a lei de incentivo. Pode fazer para a cultura, né? Sim. Isso é um tema muito importante quando você fala tanto de ESG aí pelo mercado social, é algo que... tem várias oportunidades de patrocínio, não só Cuiabá Arsenal, né? Também outras instituições com causas nobres aqui em Cuiabá que estão aptas a receber esses recursos. E muita gente às vezes não tem conhecimento ou culturalmente tem alguma barreira quanto a isso, né? Por isso que é bom a gente ressaltar muito e falar sobre isso, né? Exatamente. E sobre a temporada 2023, vamos fazer um convite, informar as pessoas como é que faz. Geralmente acontece no Dutrinha? Normalmente acontece no Dutrinha. Sim. Então, a gente teve já a oportunidade de jogar na Arena Pantanal, em outras ocasiões. Hoje, a gente está fazendo os nossos eventos de temporada regular no Dutrinha e classificando para as fases do mata-mata, né? São os playoffs aí da temporada. A gente vai tentar, dependendo do público também, que a gente vai medindo isso, né? A oportunidade de jogar na Arena novamente. Olha que legal! Isso precisa do apoio do público. Precisa do apoio do público. Porque nós defendemos, eu não defendo a mim, nem defendo ao Balseiro, nós defendemos o Cuiabá Arsenal e o Cuiabá Arsenal representa a cidade, representa o estado. E falando de temporada 2023, a gente vai ter um jogo nesse sábado, às 5h30 no Dutrinha, então fica um convite para todo mundo que está assistindo. E a gente vai ter um jogo da temporada regular, nosso primeiro jogo, nossa estreia contra o Sorriso, como o Denevaldo mencionou, lá em julho, agosto, no começo de agosto. Dia 15 de julho. Está previsto. O primeiro jogo em casa, no dia 15 de julho. Esse 15 de julho já está valendo. Já está valendo. Já está valendo total. Gente, que maravilha, que bate-papo gostoso. Olha, adorei mesmo ter mais informações sobre esse esporte, que eu já era fã, já tinha um conhecimento bem lógico, ainda falta muito para me aprofundar, mas eu acho que isso aí, acompanhando os jogos, indo até o Dutrinha, com certeza eu vou aprender mais. Com certeza, lá vai ter narrador que fala sobre as jogadas, fala sobre as regras, fala sobre como que funciona a dinâmica do jogo, quando aconteceu uma falta. O narrador ele fala para o público da internet e para o público do estádio também, para esclarecer e ajudar
acompanhar de fato a partida. Seguindo nossas redes sociais também, o Cuiabá Arsenal no Instagram. Lá a gente publica conteúdo sobre o esporte, a gente dá algumas dicas. Sempre que tem algum evento a gente publica por lá, mostra a escolinha. Todos os trabalhos de modo geral a gente publica por lá. E acompanhar fortalece o time, então segue a gente lá. Ah, que maravilha, que trabalho lindo de vocês. É trabalho, é diversão e é paixão, né? Isso que faz sentido, né? Exatamente. Essa paixão é que nos move, né? A paixão sempre nos move. Denevaldo, muito obrigada. Mais uma vez, né, esse encontro, essa troca maravilhosa. Você é uma pessoa, assim, que traz uma energia muito boa. Então, foi muito bom ter você aqui e te encontrar novamente. Muito obrigado pelo espaço. Se Deus quiser, a gente vai retornar aqui, falar mais, com certeza. Falar de mais jogos, falar de mais eventos, de mais ações que a gente pode realizar. A casa é de vocês. E Guilherme, vou te falar, você me impressionou de verdade, super atleta. Eu tenho certeza que você, além de, no momento, você já está dando o que falar. Eu tenho certeza que daqui pra frente a gente vai ouvir muito sobre você, viu? No esporte e fora dele. Assim espero. Obrigada. Obrigado, viu, Elga? Até a próxima. Até, obrigado.